Você já parou para se perguntar por que esse Mercedes simplesmente decolou desse jeito? Here we go. Oh my God, the Mercedes has taken off. That's Peter Dumbreck at the wheel. Porque quando eu vi essas imagens, uma coisa realmente me impressionou. A violência com que tudo acontece. O carro está a cerca de 300 km por hora e, aparentemente, do nada, a frente começa a subir. Em questão de segundos, o Mercedes sai completamente do chão, voa por cima das barreiras da pista e vai parar no meio da vegetação. É uma daquelas cenas que parecem até montagem quando você vê pela primeira vez. E talvez você já tenha visto essas imagens alguma vez. Na televisão, em algum vídeo antigo da internet, ou até recentemente em alguns shorts que apareceu no seu feed. Só que existe uma coisa que essas imagens sozinhas não conseguem explicar. Por que esse carro voou? Foi velocidade demais? Alguma coisa na pista? Erro do próprio piloto? Ou existia alguma coisa errada com o próprio carro? E essa história fica ainda mais absurda quando você descobre que isso não aconteceu uma vez. Aconteceu 3 vezes no mesmo fim de semana. E os 2 primeiros acidentes aconteceram antes mesmo das 24 horas de Le Mans começar. Então a pergunta deixa de ser apenas por que esse Mercedes voou e passa a ser por que ele voou 3 vezes. E por que esse Mercedes continuou depois dos primeiros sinais? É isso que a gente vai entender agora. Para entender essa história, primeiro precisamos voltar para 1999. E eu não vou ficar entrando em ficha técnica, potência, números e detalhes que não ajudam a explicar o acidente. O importante aqui é entender o que a Mercedes estava tentando fazer. O CLR foi desenvolvido para disputar uma das provas mais exigentes e importantes do automobilismo mundial, as 24 horas de Le Mans. E a Mercedes não estava chegando ali como uma fabricante qualquer, tentando descobrir se o carro funcionava. A marca vinha de uma fase extremamente forte nas pistas. O CLK LM, antecessor do CLR, havia vencido todas as 10 provas do campeonato FIA GT de 1998 em que participou. Ou seja, existia uma expectativa enorme em cima do novo projeto. O CLR seria o próximo passo, baixo, extremamente rápido e desenvolvido especificamente pensando nas características de uma corrida como Le Mans, onde os carros passam longos períodos em velocidades altíssimas. E aqui começa a ironia dessa história, porque um carro como o CLR depende muito da aerodinâmica para permanecer estável. Quanto mais rápido ele anda, mais importante se torna controlar corretamente o ar passando ao redor do carro. Na teoria, aquele Mercedes deveria permanecer grudado no chão. Só que antes mesmo da corrida começar, o CLR daria o primeiro sinal de que alguma coisa estava muito errada. Era quinta-feira, durante a classificação para as 24 horas de Le Mans. Mark Webber estava pilotando o Mercedes CLR número 4. Tudo parecia normal. Até que, em alta velocidade, a frente do carro começou a subir. E quando isso aconteceu, Webber praticamente deixou de ser piloto. Virou passageiro. O Mercedes decolou, o carro capotou para trás e sofreu um acidente violentíssimo. Webber sobreviveu. E só isso já seria motivo suficiente para transformar aquele fim de semana em um grande alerta dentro da Mercedes. A própria história oficial de Le Mans registra o primeiro voo em velocidade superior a 300 km por hora. Porque não estamos falando de um toque entre 2 carros. Não estamos falando de uma roda quebrando, nem de um piloto perdendo o controle em uma curva. O carro simplesmente saiu do chão. E quando um protótipo desenvolvido para correr em altíssima velocidade começa a fazer isso, você precisa descobrir por quê. Só que a história poderia ter terminado ali, mas não terminou. A Mercedes recuperou o carro, a equipe trabalhou nele e o CLR número 4 voltou para a pista. E é justamente aqui que essa história começa a ficar difícil de acreditar. Chegou o sábado, dia da corrida. Antes da largada, acontecia o warm-up e o Mark Webber estava novamente dentro daquele Mercedes. Depois do que havia acontecido no primeiro acidente, você poderia imaginar que aquilo tivesse sido um episódio isolado. Alguma combinação extremamente específica de velocidade, pista e circunstância. Só que o CLR voltou a dar praticamente o mesmo aviso e voou novamente. Pela segunda vez, Webber sofreu um acidente com o Mercedes saindo do chão e novamente ele sobreviveu. A FIA registra os 2 acidentes de Webber
antes do acidente de Peter Dumbrick, que aconteceria posteriormente na corrida. Agora pense na situação. A corrida de 24 horas ainda nem tinha começado, e a Mercedes já tinha visto um dos seus CLR decolar 2 vezes. Nesse momento, já era impossível olhar para tudo aquilo simplesmente como uma cena estranha. Existia um problema que precisava ser compreendido. O carro de Webber não largaria, mas a Mercedes ainda tinha outros 2 CLR. E aí veio uma das decisões mais importantes dessa história: continuar ou abandonar Le Mans antes mesmo da largada. E aqui eu acho importante não transformar essa história em algo simples como a Mercedes sabia que os carros iriam voar e colocou eles na pista mesmo assim. Não foi dessa forma. A equipe analisou o que havia acontecido, consultou seus pilotos e buscou entender o problema. A Mercedes também tomou precauções. Uma delas era evitar que seus pilotos ficassem muito próximos de outros carros em alta velocidade, porque o ar turbulento deixado pelo carro da frente poderia alterar o comportamento aerodinâmico do CLR. Peter Dumbrick, posteriormente, relembrou essa orientação dada aos pilotos. Mesmo depois dos 2 acidentes de Webber, a avaliação foi de que os 2 CLR restantes poderiam competir, e eles largaram. Agora preste atenção nisso. 2 voos já tinham acontecido, mas o acidente que transformaria o CLR em uma das imagens mais impressionantes daquela edição de Le Mans ainda estava por vir. A corrida começou, e durante algumas horas, os Mercedes continuaram na pista. Talvez naquele momento existisse até a sensação de que as precauções tinham funcionado. Só que cerca de 5 horas depois da largada, Peter Dumbrick estava pilotando o CLR número 5. Ele vinha em alta velocidade quando se aproximou de outro carro, e então aconteceu de novo. A frente do Mercedes começou a levantar, só que dessa vez as câmeras registraram uma sequência que entraria para a história de Le Mans. O CLR sai do chão, sobe rapidamente, vira no ar, passa por cima das barreiras de proteção e simplesmente desaparece no meio das árvores. Tudo acontece em poucos segundos. E é justamente isso que torna aquelas imagens tão assustadoras. Não existe uma longa perda de controle. Não existe tempo para o piloto corrigir. Quando a frente começa a subir, a situação evolui muito rápido. E por alguns instantes, ninguém sabia exatamente qual seria a condição de Dumbrick depois daquele impacto. Por incrível que pareça, ele sobreviveu. Depois desse terceiro acidente, a Mercedes retirou o CLR restante da corrida. A participação estava encerrada. 3 voos, 2 pilotos, um único fim de semana. E agora chegamos justamente à pergunta que provavelmente trouxe muita gente até este vídeo. Como isso foi possível? Como um carro criado por uma empresa como a Mercedes consegue simplesmente sair do chão? Primeiro precisamos entender uma coisa: a aerodinâmica de um carro de corrida não serve apenas para fazer ele cortar o ar. Ela também ajuda a manter o carro estável e pressionado contra o asfalto. E quanto maior a velocidade, maiores podem ser as forças aerodinâmicas envolvidas. O problema aparece quando a posição do carro em relação ao fluxo de ar muda demais. Vamos imaginar um CLR normalmente sobre a pista. O ar passa por cima, pelos lados e por baixo do carro, de uma maneira que os engenheiros tentam controlar. Só que existe uma condição muito perigosa. A frente começa a levantar. Quando isso acontece, muda também a forma como o ar encontra a parte inferior do carro. E aí pode começar uma reação extremamente rápida. A frente sobe, mais ar consegue atingir a região inferior, as forças aerodinâmicas mudam e aquilo que deveria permanecer pressionado contra o asfalto começa a desenvolver sustentação suficiente para continuar levantando. Quanto mais a frente sobe, pior a situação pode ficar. Até chegar a um ponto em que o carro simplesmente perde contato com o chão. E aí, acabou. Não importa o quão bom seja o piloto, não existe aderência se os pneus não estão mais tocando o asfalto. É por isso que os vídeos parecem tão absurdos. O CLR está andando normalmente. A frente levanta e poucos instantes depois existe um Mercedes inteiro voando. A FIA posteriormente descreveu aqueles acidentes como uma demonstração de uma vulnerabilidade aerodinâmica associada a esse tipo de carro de corrida com grande superfície inferior. Mas existe um outro detalhe importante. Não foi simplesmente velocidade demais. Se fosse apenas isso, qualquer protótipo que chegasse naquela velocidade sairia voando. E obviamente não era o que aconteceu.
O problema não estava na combinação das características aerodinâmicas do CLR com situações capazes de alterar o fluxo de ar e a atitude do carro, mudanças na pista, a proximidade de outro veículo, o ar turbulento. E principalmente o que acontecia aerodinamicamente quando a frente começava a ganhar altura. Isso ajuda a explicar porque a orientação para os pilotos incluía tomar cuidados ao seguir outros carros muito de perto. E talvez explica uma coisa que talvez seja a mais assustadora de todas. O CLR não precisava bater em alguma coisa para voar. Era isso que tornava o problema tão perigoso. O próprio comportamento aerodinâmico do carro poderia criar as condições para ele sair do chão. E quando você entende isso, aquelas imagens começam a fazer muito mais sentido. E agora podemos voltar à pergunta do começo. Por que 3 vezes? Porque os acidentes não eram 3 acontecimentos completamente independentes. Eles estavam expondo uma vulnerabilidade do comportamento aerodinâmico do CLR em determinadas condições. Webber descobriu isso da pior maneira durante a classificação. E Dumbreck protagonizou o 3º episódio durante a própria corrida. É justamente essa sequência que torna a história tão impressionante. Se existisse apenas acidente de Dumbreck, talvez hoje muita gente olhasse para aquelas imagens e pensasse: foi uma situação extremamente rara, só que existiam 2 acidentes anteriores, 2 avisos antes daquela imagem famosa. E é por isso que a história da Mercedes CLR não pode ser resumida simplesmente como aquele Mercedes que voou. Existe uma história inteira antes daquele voo. Depois do acidente de Dumbreck, acabou. A Mercedes retirou seu último carro da corrida. E aquela participação em Le Mans terminou de uma maneira completamente diferente daquela que a fabricante imaginava quando desenvolveu o CLR. E talvez existia uma ironia enorme nisso tudo. A Mercedes vinha de uma máquina extremamente bem sucedida com o CLK LM. Desenvolveu o CLR especificamente para enfrentar Le Mans. Criou um carro extremamente rápido e visualmente impressionante. Mas justamente em uma das áreas mais importantes para um protótipo desse nível, a aerodinâmica mostrou uma vulnerabilidade que não podia ser ignorada. E o programa esportivo do CLR acabou ficando para sempre associado àquelas imagens de 99. O próprio arquivo histórico da Mercedes registra que a campanha do modelo terminou prematuramente após os acidentes de Le Mans. Talvez seja por isso que esse vídeo continue impressionando tanta gente tantos anos depois. Você não precisa entender de automobilismo. É só olhar para aquelas imagens, um carro a cerca de 300 km por hora, de repente levantando a frente e desaparecendo no ar. É difícil assistir e não se perguntar como isso aconteceu. Quando você encontrar novamente aquele vídeo perdido pela internet, você já sabe que aquela cena não começou naquele momento. Antes dela, o outro CLR já tinha voado 2 vezes. E por trás daqueles 3 acidentes existia uma vulnerabilidade aerodinâmica capaz de transformar, em questão de segundos, um carro de corrida em algo que nenhum engenheiro gostaria de ver, um avião sem asas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Depois dos 2 primeiros acidentes, você acha que a Mercedes deveria ter retirado todos os CLR antes mesmo da corrida começar? Ou com as informações que a equipe tinha naquele momento? Você acha que ainda fazia sentido tentar continuar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu realmente quero saber o que você teria feito naquela situação. E se você gosta dessas histórias e curiosidades do mundo dos carros, se inscreve no Torque Brutal, porque ainda existe muita história impressionante como essa pra gente contar por aqui. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!